FM Network. Pittsburgh's going to the Super Bowl. Here we go. Muito bem, pessoal, estamos começando mais uma edição do Black Yellow Brasil Podcast. Esse é o programa sobre o Pittsburgh Steelers para todo o mundo. Hoje a gente vem com um preview da primeira partida, até que enfim, na semana 14, entre Pittsburgh Steelers e Baltimore Ravens. Vamos comentar um pouquinho do que esperar dessa partida. Eu sou Danilo Batista, seu host, mais uma semana. E antes da gente começar aí a falar desse jogo, uns recados simples. Pedir para você seguir @BlackYellowBR em Twitter, Instagram e Telegram. Acompanhar aí essa nossa cobertura dos Steelers. Pedir para você acompanhar as nossas lives em twitch.tv/BlackYellowBR. A gente tá ao vivo sempre no pós-jogo. Assim que termina as partidas dos Steelers, a gente entra ao vivo, dá nossas primeiras impressões. E nas terças à noite, a gente também tá lá, trocar uma ideia com vocês. À medida que a gente vai chegando aí pro jogo do Natal, a gente já vai avisando que é uma situação difícil, né? Está ao vivo no dia 24 de dezembro à noite, bem tarde, depois de um Steelers e Raiders. Esse é o único jogo que não conte com a gente com primeiras impressões imediatas, mas nos demais estaremos por aqui. Tudo que a gente faz em live, inclusive se você tá aí na Twitch, deixa lá o teu sub, escorrega aquele Prime pra gente, tudo isso ajuda bastante no projeto. Tudo que a gente traz pra vocês vira podcast depois, com alguns acréscimos, como por exemplo essa parte aqui que eu tô gravando antes da gente entrar no papo pré-jogo mesmo. E esse programa se encontra nas principais casas do ramo podcast: Spotify, Amazon Music, Deezer, Google Podcasts, Apple Podcasts, Castbox, Podcast Republic, Podcast Addict e, enfim, uma miríade de aplicativos e sites dedicados a podcast. Você encontra a gente por lá. Tá ouvindo no Spotify, tá ouvindo no Apple Podcasts, deixa aquelas 5 estrelas, deixa aquele review gentil e sincero, que tudo isso ajuda a gente nessa batalha a favor do algoritmo. Vocês sabem que é muito importante vencer os algoritmos hoje em dia, né? E tá aparecendo para mais e mais pessoas, como a gente fez para um grande público nesse ano, coisa de 70% de aumento de audiência em relação ao ano passado, mais de 70% dos nossos ouvintes atuais no Spotify descobriram o programa nesse ano. Então, pô, se você tem aí aquele retrospectiva do Spotify, Black Yellow Brasil tá na frente, manda pra gente. Não precisa ser o número 1, não, tá? Top 5, que aparece lá na imagem, tá valendo. Compartilha com a gente vai ter o prazer de dizer pra todo mundo a fidelidade de vocês, que eu tenho certeza que vocês acompanham bastante. O nosso programa também é parceiro da FN Network, uma casa de mais de 50 projetos falando de esportes americanos, né? NFL, NBA, MLB e NHL. E a gente continua pedindo pra você acompanhar outros projetos relacionados. Por exemplo, Steelers e Ravens vão jogar, a Casa do Corvo tem a cobertura aí do lado Baltimore desse confronto. O Steelers acabou de jogar contra o Falcons, vai lá conferir o Falcons Play Action, que fala sobre o Atlanta Falcons semanalmente. Se você gosta do Pittsburgh Steelers, é capaz de você gostar dos esportes de Pittsburgh, então acompanha o Pittsburgh Pirates com o programa Rádio Pirata. Se gosta de Pittsburgh Penguins, acompanha o Igloo Cast, falando aí de MLB e NHL em Pittsburgh. Aí você pode ouvir também Rádio Pirata, Icecast, Tic Tac Go, o próprio Diário NFL. Tem uma enorme cobertura de esportes americanos. É só acessar lá somosfnn.com.br e @SomosFNN nas redes sociais. Mas vamos falar de Steelers e Ravens, que é o ponto-chave que a gente tem aqui. Bom, o Steelers vem numa sequência de vitórias. Pela primeira vez na temporada venceu 2 seguidas. Ele vem numa sequência de vitórias contra o Baltimore Ravens, que se ele quiser ter alguma chance de continuar aparecendo nas figurinhas lá in the hunt, ele vai ter que continuar vencendo jogos, independente do nível que eles tenham. Tá? O Steelers engatou essa sequência aí vencendo Colts e Falcons. Depois da bye, a gente teve vitória também contra os Saints, perdeu pro Bengals. Tudo bem. Não que seja tudo bem exatamente, mas pra esse ano tá tudo bem. Você precisa continuar vencendo se você quiser. 5-7 ainda tá num ponto alcançável pra wildcard. E aí o grande ponto desse jogo é a ausência do Lamar pelo Saints. Ele realmente não vai jogar. O Tyler Huntley vai lá. Embora ele não tenha a mesma qualidade, lógico, senão o Lamar não seria o titular. O Lamar é uma das estrelas da liga atualmente. Ele sabe muito bem executar esse ataque. Não é a primeira vez que Tyler Huntley precisa ser titular. Tanto que no último jogo, em que o
o Raiders enfrentou o Denver Broncos, ele saiu com 27 de 32 passes, 187 jardas, uma interceptação, tá? Mas o touchdown da vitória veio ali com ele correndo pra endzone. Então, por pior que tenha sido o ataque do Ravens nesse jogo, o jogo foi 10-9 só entre Ravens e Broncos, Tyler Huntley sabe ali como comandar esse ataque. Principalmente passando a bola pros tight ends. O Mark Andrews, Isaiah Likely, eles têm uma proficiência nesse ataque, tá? Eles têm coisa de 8 recepções para 83 jardas combinadas, os dois tight ends, mais os dois wide receivers, Devin Duvernay, DeMarcus Robinson, 13 recepções, 75 jardas na semana. Isso só na semana passada. Então, tem muitos alvos aí para combinar os especiais mesmo. Os jogadores de elite são os tight ends, mas eles estão tendo algum desempenho ali com wide receivers também. Claro que o principal é o jogo corrido do Ravens. A gente tem uma série de jogadores, eles podem ir para aquela estratégia de correr muito no início, cansar a defesa e aí te quebrar depois. O Steelers tem que estar muito atento, principalmente porque Larry Ogunjobi teve problemas treinando essa semana. E do lado dos Steelers, tight ends também vão ser importantes. O Ravens cede bastante para tight end, tem cedido bastante para tight end, e tem um front seven muito sólido, tanto com sacks. Eles têm 37 sacks aí nessa temporada, um percentual de quase 25% de pressão contra o adversário, um pouquinho mais de 25% em blitz, então você tem que tomar muito cuidado com eles, quanto protegendo contra a corrida. Aí os Steelers têm reencontrado aí esse jogo corrido nessa segunda metade da temporada, depois aí da bye week. Mas o Ravens também cede muito para tight end, então Pat Frymouth mais do que nunca vai ter um jogo chave aqui para ele aparecer. Não serve de tanto para wide receiver, então a gente pode esperar mais uma semana complicada de Deontay Johnson. George Pickens teve uma semana complicada, né? Ele teve só uma recepção e mesmo assim foi para dar uma acalmada, conforme disse Ben Roethlisberger. Então esse é um jogo bem difícil. O Baltimore Ravens não tá na liderança da AFC Norte à toa. Ele é um time hoje numa prateleira à frente dos Steelers, mas na hora que chega em jogo da AFC Norte, como disse o Miles Jack essa semana, o Miles Jack ele não sabia, ele achava que era muito marketing essa questão de AFC Norte ser realmente super física e os times serem super parelhos entre si, e agora que ele tá dentro mesmo, ele descobriu que não é bem assim que funciona, é realmente um banho de sangue. Então a gente deve esperar mais um jogo super físico entre Steelers e Ravens, principalmente também porque o Steelers tá com um quarterback em ascensão, em desenvolvimento, Kenny Pickett, enquanto o Ravens está com o seu quarterback reserva. Então você não espera um jogo muito vistoso entre esses times, aí ele descamba pro lado físico mesmo. Bom, o jogo é às 3 da tarde do Brasil, o primeiro horário ali do domingo. Não tem transmissão nos canais ESPN, então você vai ter que ficar só ali com o NFL Game Pass. E assim que terminar a partida, a gente entra ao vivo no twitch.tv/BlackYellowBR para comentar as nossas primeiras impressões. Na sequência, você fica com o meu papo com o Léo, que a gente discorreu aí sobre o que esperar dessa partida. Voltamos depois do jogo, esperamos que com a vitória. Grande abraço, here we go. Com esse belíssimo modelo darwiniano de evolução, a gente pula, Léo, pro nosso bloco falando do próximo jogo, Steelers e Ravens, que a gente ainda não falou aqui. Antes de falar qualquer coisa sobre isso, a gente tem que entrar nesse ponto aqui, ó. Lamar Jackson. Não é exatamente o ponto que ele sentiu o joelho por medo dos Steelers, mas tá cotado aí pra estar 1 a 3 semanas fora? Qual é a situação? Cara, ele tá cotado. Ele sofreu uma lesão no último jogo, uma pancada no joelho, quando ele foi sacado. Fala-se de 1 a 3 semanas, mas a realidade é que nem ele sabe ainda. Harbour, é óbvio que ele vai esconder o jogo. Ele falou que o Lamar está um pouco menos provável de jogar, mas ainda não descartou ele. Ele não vai descartar até o último dia possível. No caso, seria sábado, né? Então, a gente tem que se preparar para ter o Lamar em campo, porque pode ser que ele vai jogar mesmo assim. Pode ser que esse de 1 a 3 semanas seja só uma brincadeirinha. Como também a gente tem que se preparar pro Huntley, que pode ser que ele que jogue. É complexo, é chato, é difícil. São dois caras semelhantes, mas diferentes. Eles têm alguma semelhança no estilo de jogo. São dois caras que correm bastante com a bola. Eu tenho mais medo do Huntley. Histórico, é histórico. Tô falando por histórico só. Lamar Jackson é um puta jogador, mas o Lamar Jackson, ele peida pro Steelers. O Huntley não. Essa semana todinha o Diego tá declarando no nosso QG o quanto que ele odeia o Huntley porque ele não cedeu o sack do recorde pra TJ Watt, porque ele conseguiu fugir na hora exata. Punk, cara, é punk. Mas aí quando perguntado a respeito se o Steelers estava se preparando pra enfrentar quarterback reserva, Mike Tomlin, claro, saiu pela tangente e disse, não, a gente tá preparado pra enfrentar um jogador muito melhor, que é Lamar, né? E é claro que o Steelers vai se preparar pra jogar contra Lamar como se nada tivesse acontecido, pô.
porque é assim que funciona. Quantas rivalidades vocês não já viram por aí que o adversário tenta esconder ao máximo de informação? Quantas rivalidades vocês não já viram que o cara, na semana anterior, pega aquele jogadorzinho de practice squad, passou na pré-temporada lá, pegou pelo adversário, pra ver se ele consegue puxar umas informações extra. Eu tenho que retirar o que eu disse. O Huntley tem um jogo contra os Steelers, 2 interceptações, 0 TDs, 3 sacks sofridos, um fumble perdido. Então realmente vem a Huntley. É a última semana do ano passado. É a última semana do ano passado. Pelo amor de Deus. Então, assim, o Steelers vai se preparar pra jogar contra o Lamar, até porque, embora características diferentes e tudo mais, Lamar, eles são levemente parecidos e Lamar é muito melhor. É melhor você estar pronto pra enfrentar o melhor e acabar enfrentando um menos bom. Bom, e como nunca, 2 touchdowns é a principal obrigação pro jogo. Se a gente pegar os últimos 3 jogos em ordem, 13-16, quer dizer, 16-13 a gente, né? 19-14, 16-13, 20-19, 19-14, teve mais um jogo nesse meio tempo aí que não tá aparecendo pra mim. O Huntley provavelmente não estava no jogo. Mas cara, a gente tem vencido contra o Ravens, mas tem sido sempre no jogo apertado. 16-13, 20-19, 19-14, 28-24 e a derrota 28-10 pra eles. Curiosamente, é um confronto muito mais apertado. O Steelers tá 3-0 nos últimos 3, 7-3 nos últimos 10. A sequência é de 4 vitórias seguidas dos Steelers. É uma coisa de doido. Porque, assim, desde que Lamar se tornou titular em Baltimore, eles meio que revolucionaram. Eles entraram na revolução da liga, né? Eles têm um quarterback entre os elite da NFL e o Steelers, de lá pra cá, vem só caindo, só declinando. Big Ben indo pro ocaso de sua primeira vida e agora a gente tem um calouro aí com o Kenny Pickett, que ainda não enfrentou o Ravens, é verdade, mas tem cara, os últimos 3 jogos, que eles tiveram a Bahia aqui na semana 10, os últimos 3 jogos eles sofreram 9 pontos, 28 e 3. Cara, é uma defesa muito forte. Tá que eles pegaram Broncos, Jaguars e Patriots, mas é uma defesa forte. A gente vai ter que pontuar se quiser ganhar esse jogo. Sem pontuar, realmente vai ficar difícil. Eles são a 9ª defesa em pontos cedidos por jogo, com 19.7. A gente é o 28º ataque pontos feitos, com 17.8. Então a gente faz menos pontos do que eles sofrem, geralmente. Por conta disso, mais do que nunca, desesperadora a necessidade de pontuação até não poder mais. Então eu não vou nem dizer 2, eu vou dizer 3 touchdowns é a obrigação pra esse jogo, se a gente quiser vencer. Eles vêm tendo que fazer renovações de defesa, mas até achar alguns jogadores. Então, por exemplo, na cota de pass rushers veteranaços deles, eles tinham Justin Wilson na temporada passada, eles ainda têm Justin Wilson e adicionaram Jason Pierre-Paul para esse ano. Eles tinham Patrick Queen no ano passado e adicionaram Roquan Smith para esse ano. Ainda não esquecemos Roquan Smith. Eles continuam com a dupla de cornerbacks muito, muito boas, Marcus Peters e Marlon Humphrey. Um dia vai acabar, mas ainda segue lá. Pelo que eu tenho visto em perfis de Ravens, é a principal reclamação deles hoje. A dupla de cornerback, especialmente o seu Marcus Peters, que pelo que eu entendi, ele voltou de lesão faz pouco tempo e tá sendo um dos piores em campo, sequencialmente. Então, vamos ficar de olho por que não atacar ele, né? Bom, você vai ter que atacar alguém. Esse é um ponto. Você tem que ir pra cima de alguém. Eu tenho listado aqui Darryl Worley como cornerback, mas eu acho que ele já foi embora. Tá nas 2 listas. Mas acho que ele nem joga. Chuck Clark e Geno Stone já tem uns anos aí desenvolvendo. Geno Stone não era titular, mas Kyle Hamilton, calouro, primeira rodada esse ano, tá brigando pra chegar. Eles ainda tem Calais Campbell fazendo o que ele faz ali na linha defensiva. Se pensar na secundária, ainda tem Chuck Clark, ainda tem Marcus Williams, ainda tem jogadores, Kyle Fuller, que chegou há pouco tempo. Marcus Williams eu acho que tá na injury reserve. Então ótimo. Ótimo ou não, né? Porque ninguém gosta de ver jogador machucado. Enfim, para termos de confronto especificamente, eu acho que isso. Mas, cara, eles adicionaram o Roquan Smith. Faz muita diferença. O ataque, o que a gente esperava que seria um ataque péssimo em termos de wide receiver, porque eles trocaram o único cara que tinha algum desempenho lá, que era o Hollywood Brown, né? Adicionaram Duvernay foi pra injury reserve. Devin Duvernay já tava. DeMarcus Robinson. O Bateman também já tava, né? Tá que tava machucado. Mas o DeMarcus Robinson, que é um cara que tem feito bons jogos. Isso. Eu digo que ele tá começando, velho, porque ele passou muito tempo machucado ano passado, ainda tá vivendo a vida de calor. Eles têm um ponto que me dá medo, muito medo, que é Marcus Andrews e Isaiah Likely. São 2 tight ends que atacam bem o meio de campo e a gente tá ferrado pra conseguir marcar isso aí. 4 tight ends, eu diria até, Léo. Os
quatro. Qualquer um deles que vier, o Ravens é capaz de colocar eles bem em campo. Josh Oliver é um cara muito abaixo do Mark Andrews, claro. Mas o Andrews é muito bom, o Likely tá na temporada muito boa, o Nick Boyle é mas o Nick Boyle, ele só bloqueia, né? Ele não tem uma recepção na temporada. Não tem um target na temporada. Tudo bem. Mas é o Steelers. Bem, mas em termos de tight end, ele joga bem. E o Josh Oliver, eles conseguem tirar umas coisas assim. Eu confio que o Ravens consiga tirar isso até do Josh Oliver, do Nick Boyle. Linha ofensiva, acho que eles já estão quase estabilizando. Tyler Linderbaum faz uma diferença significativa. Nessa história é a outra escolha de primeira rodada deles. A posição que eles estão sempre trocando de right tackle esse ano é o Morgan Moses, que é um right tackle de carreira. Ele é o andarilho da liga, mas tá correspondendo por lá. Então, o grande ponto do ataque deles é quem joga de quarterback. Eu confio que Tyler Huntley consiga fazer a primeira leitura com o Mark Andrews, ele consegue fazer. Uma ou outra conexão com o DeMarcus Robinson, Deshaun Jackson, ele consegue fazer. Se você começar a cortar essa primeira leitura dele, você já começa a dar uma complicada. Eu tenho um pontinho interessante. Nos últimos 4 jogos, então Denver, Jacksonville, Panthers e Saints, eles tiveram 3, 6, 7 touchdowns, 2 passados, 24 e 12 jardas, e todos os outros com 1 jarda, 3 jardas, 1 jarda, 1 jarda e 2 jardas corridas. A gente tem um time muito bom em parar ataques na red zone. A gente tem um time que consegue fazer essa conversão de touchdown para field goal muito bem na red zone. Vai precisar usar isso. A defesa vai precisar estar muito atenta, porque, cara, eles nos últimos... Desde a semana dia 16 do 10, provavelmente semana 8, talvez, contra os Giants, que eles tiveram um touchdown de fora da red zone. E vamos convir que o Steelers vai precisar marcar touchdown. Sim. Porque o Ravens responde em field goal, né? Você nunca pode ir para um jogo contra o Ravens sem levantar o fator Justin Tucker, porque o cara é um animal, pô. É simplesmente um animal. Literalmente Justin Tucker. Bom, espero que a gente tenha Boswell, ainda não tá certo. Ele pode voltar, ele já tem janela pra voltar. Talvez seja o jogo pra William Jackson, pra estrear. A gente sabe que a lesão dele não é séria. Ele foi posto na injury reserve mais pra adaptar a playbook, até porque ele tava jogando num outro tipo de esquema, que é um esquema de zona, que é um esquema que ele não é tão confortável. Ele é mais confortável no nosso esquema, que é o esquema de man-to-man, né? Homem a homem. Então são 2 jogadores que podem fazer a diferença, cara. Principalmente o William Jackson, pra tentar segurar os wide receivers dele, que a jogada principal é achar uma brecha pra fazer uma big play. Você não vai ver o Robinson ou o Duvernay recebendo bolinha de 5 jardas. Tu vai ver ele recebendo bolinha de 30 jardas. É nisso que eles trabalham. Então a gente precisa de um cara rápido pra conseguir acompanhar. Isso. E, obviamente, esse foi o único ponto, acho que do time deles que a gente não comentou. É o jogo corrido, né? Embora Lamar Jackson não esteja lá, você tem sempre tem da onde tirar nesses running backs de Baltimore. O Gus Edwards está disponível, a gente tem Kenyan Drake, a gente tem Justice Hill, acho que tinha um outro maluco nessa história. O Mike Davis. Cara, toda semana tem. O Mike Davis já foi embora já. Né? Então é a NFL, é a ESPN que tá atrasada dessa vez. Toda semana aparece um cara. Toda semana tem um cara novo. Mas saudável, quem que tá saudável? Sempre conseguem achar alguém que vai. Cara, Lamar. Só. Não, porque, por exemplo, eu sei que dos running backs tem Dobbins está fora, quase certeza. Ok. Keenan Drake eu acho que está fora também. Eu acho que o Keenan Drake, se não me engano, foi até cortado já. Ou tô viajando. Não, ele jogou o último jogo. Mas ele não tem tido tanta repetição. Ele teve só 7 corridas. O jogo anterior 2 corridas. Tá diminuindo o número de toques na bola. Quem ganhou o toque de bola no último jogo foi... Cara, foi muito dividido. Foi Keenan Drake, com 7 corridas. E depois Gus Edwards com 6. Justice Hill com 1. Cara, é um ataque muito complexo, mano. É um ataque muito difícil de lidar. É um ataque que ele é forte correndo com a bola, mas no geral não é um ataque muito forte passando a bola. Ainda mais sem Lamar Jackson. Então fica um ataque difícil de você desvendar, porque a gente não sabe, principalmente por ter QB móvel, né? Cara, é um jogo muito complexo pra gente, é um jogo muito difícil. É um jogo que, apesar da gente historicamente estar vencendo 4 vitórias nos últimos 4 jogos, é um jogo que dá aquele frio na barriga, né? Isso, então eu suspeito que eles consigam voltar as atenções um pouco mais para jogo corrido, sem o Lamar em campo, diminuir um pouco a pressão em cima do Tyler Huntley e até dar uma cansada na defesa, né? Porque a gente sabe que defender jogo corrido por muito tempo, principalmente se for o Gus Edwards, que é um cara mais físico deles ali, cansa muito. A gente teve dificuldade no último jogo, né? Então é uma coisa que eu tenho certeza que eles vão atacar. Só para efeito de comparação, nos nossos últimos jogos a gente cedeu semana 8, semana 10, semana 11, semana 12, semana 13. Ah não, isso aqui a gente fez.
caraca, o time tá bom, hein? Ele só se deu mais de 100 jardas nos últimos 2 jogos, desde a bye, né? Então, 29 jardas terrestres contra o Saints, que tem o Alvin Kamara, que é um puta corredor. 62 contra o Bengals, que tem o Joe Mixon, que é um outro puta corredor. 110 contra o Colts, que tem o melhor corredor da liga, que é o Jonathan Taylor, é um número muito baixo. E 1,46 contra o Atlanta, que aí já aumenta e aí já bota um pezinho atrás, né? É o segundo jogo que a gente mais cedeu jardas corridas. O outro foi contra Cleveland Browns. Bom, acho que mais do que nunca lá o Milk vai ser necessário nesse jogo, né? Isso. Parar o jogo corrido de Baltimore vai ser necessário. Se você descontar esse jogo do Broncos, que eu tô descontando, porque o jogo 10-9, você não pode tirar muita lição a partir do ataque adversário, eu volto pro anterior, que é contra Jacksonville. Foram 35 tentativas de corrida para 162 jardas e um touchdown. Então tem material ali, eles conseguem extrair corrida de qualquer um que estiver correndo por lá, então não pode facilitar muito nesse sentido não, e o Steelers tá nesse ponto, então vamos ter que se preocupar bastante com isso aí. Em termos de apostas, o Steelers abriu ele abriu como underdog 1,5 ponto, que significa nada, basicamente, mas assim que acabou o jogo do Ravens, eles viram que Lamar tava meio baleado, já virou a história, o Steelers passou a ser favorito por 1,5 e hoje ele tá favorito por menos 2 pontos, ou seja, se você quiser ganhar a aposta na linha do jogo, o Steelers tem que ganhar por mais de 2 pontos, um field goal ou mais. E isso é refletido também no over e under, que tá 38 pontos, que é baixo. Normalmente a gente vê ali na casa 42, 45. O último confronto foi 16-13, a última rodada da temporada passada. O Steelers venceu o Ravens, que já estava classificado e estava com Tyler Huntley. A sequência, como eu disse, é de 4 vitórias para os Steelers. Os últimos 10 confrontos são 7-3 para Pittsburgh. Então tem muita coisa aí nesse jogo. Não tem transmissão para o Brasil, felizmente, com o nosso... É triste porque a gente vai ter que ou ir pro Game Pass ou achar outros métodos para assistir, mas ao mesmo tempo a TV tem que entender o lado da TV também, que ninguém quer desperdiçar espaço em grade com isso daí. No histórico, para quem vai transmitir nos Estados Unidos, é a equipe da CBS, jogos de times da AFC fora de casa normalmente são com a CBS. A gente vai com Kevin Harlan e o comentarista é o cara que era Tyrande, meu Deus. Não, Kevin Harlan e Trent Green, não é eu esqueci completamente. O Greg Olsen, não é o Greg Olsen, até porque o Greg Olsen é comentarista da Fox e não da CBS. Então, é o primeiro jogo deles, do Steelers, dessa temporada, Kevin Harlan e Trent Green. O jogo às 3 da tarde, Steelers. Lembrar que a gente entra na sequência em live. Assim que terminar a partida, o que deve ser ali em torno das 18 horas, a gente entra ao vivo nesse domingo. Tem Copa, não tem? Não, é 6 sábados, se não me engano. Isso, é sexta e sábado. Então já não temos mais esse conflito. Você pode assistir o jogo do Steelers tranquilo. Volta a ter jogo no domingo. Na final. Mas aí a final é meio-dia. Então, pra um jogo de 3 da tarde, como tá marcado do Steelers. Que eu saiba, não marcamos nenhum jogo pra Inglaterra, né? Tecnicamente a gente tá razoavelmente seguro aí. A não ser em caso de Hexa, qual estamos todos torcendo, aí a farra vai ser um negócio de doido, né? Não vamos contar também, assim como a gente não trabalha com o draft dos Steelers nessa altura, não vamos trabalhar com a festa do Hexa nesse momento. Pô, quem tem que organizar o desfile de comemoração é a CBF, não é a gente. Então é isso, Léo. Vamos fechar este programa. Suas considerações finais para hoje. Um belo programa. Bom programa. 2 horas de programa. Vocês estão vendo a gente aqui agora, estão ouvindo o episódio do Ravens, mas a gente gravou também o episódio que foi ao ar na quarta-feira, talvez? Quarta-feira, provavelmente. Cara, eu tô bem ansioso pra esse jogo. Eu acho que a gente tem toda a capacidade do mundo de vencer. É um jogo em casa, é um jogo que a gente vai precisar... A torcida tem tudo pra fazer a diferença, né? Não faço ideia como tá a questão de tempo, mas se tiver ventando, que esteja ventando pro lado contrário ao Tucker, só pra ver se faz alguma diferença, né? Não que vai fazer tanta coisa. Mas eu tô ansioso pra ver esse time, cara. Eu tô gostando da evolução. Kenny Pickett cada vez mais tem sido meu QB. 4-4 como starter. Olha aí. A gente sabe que vitória não é estatística de QB, mas 4-4 pra um calouro é uma boa marca. Falta finalizar. Falta fazer touchdown. Ele sabe disso. E ele tá evoluindo. Tá cuidando melhor da bola. Tá evoluindo. E por que não abrir a porteira aí? Já bota uns 2 touchdowns passados aí contra o Ravens. E vamos tentar bater no final da temporada. Dá pra sonhar com 20 TDs no final, até mais 16 TDs em 5 semanas? É muita coisa, né? Eu vou sonhar. Vou ousar sonhar. Isso, ter o direito de sonhar. A previsão do tempo pra Pittsburgh domingo tá de mínima de 3, máxima de 7. Previsão de chuva, 40% de previsão. Se chover, ferrou. É literalmente isso. Se chover, aí ferrou. É que o jogo vai ser corrido mesmo, velho.
Então vamos torcer pra abrir esse tempo aí. Pra quem tiver, minha mãe tem uma mandigazinha que dá certo, que é uma beleza. Sabãozinho de coco em cima do telhado, só abre na hora. Então, ele abre aqui, né? Não sei se vai funcionar pra abrir lá. Se tem alguém de Pittsburgh ouvindo a gente, sabe? Coconut Soup. É isso. Com os reclames da Fundação Cacique Cobra Coral, a gente vai fechando mais uma live. Lembrando que a gente volta ao vivo assim que terminar a partida entre Steelers e Ravens. Esperamos, claro, que uma vitória. O Ravens está 8-4, 8-5, alguma coisa. Eu sei que eles têm 8 vitórias, os Steelers nesse momento têm suas 5 vitórias. A gente espera aí que arrancar mais uma e dar uma diminuída nesse gap. A gente espera também a secada aí. É melhor nesse momento Cincinnati ganhar de Cleveland ou Cleveland ganhar de Cincinnati. Vai ficar empata. Vamos se enfrentar também. Empata. Porra, empatezinho era gostoso, viu? Empate é sempre bom. Empatezinho era gostoso. Eu vou ficar torcer pra vitória de Cincinnati, afinal a gente sabe quem é o quarterback em Cleveland nesse momento. Então, vamos fechando esse programa, a gente se vê no domingo, ali pelas 6 e pouquinho, assim que terminar o jogo. Grande abraço, até lá. Here we go. Here we go. Here we go. Steelers, here we go. Pittsburgh's gone to the Super Bowl. Here we go. Hey, it is Ryan Seacrest. There's something so thrilling about playing Chumba Casino. Maybe it's the simple reminder that with a little luck, anything is possible. ChumbaCasino.com has hundreds of social casino-style games to choose from with new game releases each week. Play for free anytime, anywhere for your chance to redeem some serious prizes. Join me in the fun. Sign up now at ChumbaCasino.com. Sponsored by Chumba Casino. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply.